de Jesus. Apenas um verso que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 17. Apenas este verso, para falarmos sobre dúvida e fé. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O Senhor Jesus, Ele havia dito para os seus discípulos que Ele deveria ir para a cruz. Ele falou: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Velho Testamento também enfatiza isso. O Messias teria que morrer, mas o Messias não ficaria na sepultura, ele voltaria a viver. No Velho Testamento houve pessoas que morreram e foram ressuscitadas, mas a ressurreição que ocorreria na vida do Senhor Jesus era diferente de todas as ressurreições. Por quê? Porque ele não morreria mais. Quem foi ressuscitado no Velho Testamento, tanto como no Novo, experimentou novamente a morte. Mas essa ressurreição de Jesus foi a ressurreição que lhe garantiu assumir novamente todo o poder dos céus e na terra, e a imortalidade, a vida que não tem fim, que emana dele, foi criada por ele, para a glória dele. Quando Jesus estava passando por aquele processo tão doloroso como homem, não como Deus, mas ele estava sofrendo e indo para o seu martírio como homem. E a palavra de Deus nos diz que ele foi entregue para ser açoitado pelos romanos. E ele passou por um processo tão terrível, um processo tão cruel, tão doloroso, que quando alguém passava por isso, ele saía dali talvez morto ou inválido para sempre. Jesus, ele recebeu esses açoites, segundo especialistas, mais de 400 açoites em suas costas. E aqueles açoites que tinham 3 pontas, elas pegavam também no seu rosto e desfiguraram o seu rosto, pois está escrito: e nós, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele estava desfigurado, o seu corpo estava ensanguentado, da cabeça à planta dos pés, era só ferimentos, feridas provocadas pelos açoites. Ele colocam então, depois desse processo, uma cruz pesada para carregar, uma cruz que pesava mais de 100 quilos, e ele coloca uma parte da cruz e leva até o local chamado Gólgota, lugar da caveira, e ele vai levando aquela cruz
e as marcas de sangue ficam por onde ele passa. E quem via aquela cena era tomado de uma comoção, eu acredito, de somente uma pessoa insensível, sem coração, desumana, para não se comover com a cena da cruz. Lá estava o meu Salvador, indo para o local de suplício, de pessoas zombando, de pessoas criticando. Naquela hora, não tinha uma ideia de quem estava ali era o Deus encarnado, o Deus o Filho, porque está escrito que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem estava ali era Deus, o Filho, indo pagar o mais alto preço por nós, para que pudéssemos estar aqui e sermos crentes, sermos cheios do Espírito Santo, estarmos convictos de irmos morar nos céus. O Deus que você serve te deu a convicção pelo seu Espírito de que um dia você vai morar nos céus. Religião não dá essa convicção, mas Jesus dá, porque o seu Espírito habita em nós e a sua palavra lhe garante, me garante, nos garante isso, porque está escrito: quem tem Jesus tem a salvação e tem a vida eterna. Quem tem Jesus passou da morte para a vida, e Paulo escreve: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo também escreve: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar em Jesus carnalmente, porque pela fé eu tenho a certeza de que Ele vive, de que Ele é real, de que Ele é o meu Salvador, o meu Deus, a quem eu adoro em espírito e em verdade. Estava indo Ele para o Gólgota. E quando Jesus chega lá, já tem dois malfeitores crucificados, uma à direita e outra à esquerda. Lá estava o buraco pronto para receber a cruz, e então colocam aquela cruz no chão, acoplam o que estava faltando, encaixam a haste transversal no madeiro, e então colocam as suas mãos estiradas, para que pudesse ser pregado os cravos da cruz, para que ele fosse pendurado entre os céus e a terra. Mas eu acredito e tenho a certeza de que, como um cordeiro mudo imaculado, ele não tentou escapar da sua hora. Para isso ele veio, para isso ele foi enviado. Lá no jardim do Getsêmani ele orou enquanto os seus discípulos, naquela guerra espiritual travada, eles sentiram um profundo sono e adormeceram. E Jesus disse naquela oração agonizante: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas no entanto não se faça a minha vontade, mas a tua que estás nos céus. Esta foi a oração que o Cristo vivo fez. Ele estava resignado, ele estava determinado a sorver até a última gota o cálice que o Pai determinou para que ele bebesse, porque ele sabia que haveria de nascer deste sacrifício milhões e milhões e bilhões que estão nos quatro cantos da terra. Uns estão adorando agora a Deus numa igreja, outros estão adorando a Deus no serviço, outros estão adorando a Deus nas ruas, outros estão adorando a Jesus nos leitos de enfermidades, outros estão dando o último suspiro e dizendo: Senhor, recebe
meu espírito, porque daqui a pouco eu vou ter um encontro contigo. Milhões e milhões de pessoas que já lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, elas estão agora adorando a Jesus. E você está aqui nesta igreja, lavada com sangue, e esta igreja sente que Ele está aqui, que Ele é vivo. Então você pode ter liberdade para adorar a Jesus, porque Ele está em nosso meio. O Espírito de Deus está em nosso meio, e Ele está dizendo: não tenha dúvida, crê somente e verás a glória de Deus. E ele então recebeu o impacto dos cravos que perfuraram a sua mão direita, e a dor é terrível. A dor que se provoca quando um nervo é rompido, quando um nervo é tocado, é pior do que a dor de uma quebradura. A dor foi terrível, mas não está registrado que ele lamentou, não está registrado que ele blasfemou, não está registrado que ele deu altos gritos de dor, mas ele suportou tudo calado, porque está escrito que um dia, quando João Batista estava batizando nas águas do Rio Jordão, ele para e grita: atenção, atenção, está no meio de vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus. O Cordeiro não grita. O Cordeiro, quando ele está sendo degolado, ele não emite nenhum som. Eu já vi isso. Jesus é o Cordeiro de Deus, e ele tira o pecado do mundo. Já tirou o meu, já tirou o seu, já te perdoou, já te lavou, já te encheu, já te remiu, já te deu poder, já te deu graça, já te ajudou. E ele está dizendo nesta noite: não tenha dúvida na tua mente, crê somente e verás aquilo que eu posso fazer por você. Eu posso sim, porque eu sou o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E juntam os seus pés e cravam